Boa tarde, irmãos e irmãs. Um beijo de sapo para todos, né? Chuva, frio, esta é Curitiba. Mas graças a Deus porque Ele aquece os nossos corações. Na década de 90 eu fui pastor aqui e nós tínhamos 2 missionários no campo. O Brandão estava na África e o Marcelo Moura na Mongólia. E recebemos 2 cartas. O Brandão dizia que estava lá mais de 40 graus de calor. E ele relatou como estava e disse, mas a graça de Deus refrigera a nossa alma. Na mesma época, o Marcelo, lá no norte, Mongólia, ele diz aqui estava mais de 15 graus negativos. Mas a presença do Espírito Santo aquece o nosso coração. Então esse é o Deus, Ele refrigera, Ele aquece. Então em tudo vamos dar graças ao nosso Deus. Está certo? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo. É o segundo livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo. A palavra Êxodo significa saída. É uma palavra grega. Capítulo 15, Êxodo, capítulo 15, a partir do versículo 22. Vamos ler com atenção a palavra. Êxodo 15, a partir do versículo 22. Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, o que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança e ali os provou e disse, se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. Junto das águas. Israel tinha saído do Egito. Israel é o povo de Deus, é o povo da aliança. Somos o povo de Deus hoje. O povo de Deus estava escravizado no Egito. E Deus, com mão forte, braço estendido, realizando prodígios, sinais e maravilhas, libertou seu povo do cativeiro egípcio. Como o faraó não queria deixar sair o povo, Deus mandou as 10 pragas. Quando o povo saiu, Faraó arrependeu e perseguiu o povo, e o povo chegou diante do Mar Vermelho. Na frente o Mar Vermelho, de lado montanhas, e atrás os egípcios que vinham perseguindo o povo. E o povo clamou, Deus orientou Moisés, e as águas do Mar Vermelho se abriram, e o povo passou, chegando do outro lado, livrando-se, a última libertação, agora livrando-se da ameaça de destruição pelos egípcios. Esse é o Deus que salva, é o Deus que liberta, é o Deus que cura. As enfermidades foram enviadas para o Egito como manifestação do juízo de Deus para a libertação do seu povo. Depois que passaram o Mar Vermelho, estavam no deserto de Sur.
E aí o povo caminhou 3 dias no deserto e não encontraram água. Deserto é assim, né? O deserto é lugar de escassez, de falta. Falta água, falta comida, sol escaldante, sol quente, areia esbraseada, o povo não achou água. E quando a gente não encontra água, a gente fica com sede. E com muita sede. A sede, meus irmãos, é uma bênção. Porque ela mostra a necessidade de algo fundamental para a nossa vida, que é água. Eu sou informado que o nosso corpo ele é composto cerca de 70% de água. Por isso a água é necessária. E a gente toma água porque tem sede. Então a sede é uma bênção. E quando falta água é um problema. Hoje eu já tomei mais de 1 litro de água. Ainda estou com o resto da gripe e me recomendam, tome bastante água. Água. Só que depois de 3 dias o povo encontrou água, mas havia um problema. A água era amarga. O nome mar tem sentido de amarga. Não era água potável, era água insalubre, não dava para o povo beber. Que decepção, que frustração, com sede encontrar água, mas não dá para beber a água. E o texto diz que o povo reclamou, o povo murmurou contra Moisés. Realmente nós temos aqui uma grande necessidade de água. O povo está com sede, mostra que o povo é saudável. Quem é saudável tem sede. Isso é a maravilha de Deus quando fez a gente. A gente precisa de água, a sede nos leva a tomar água. Tem água, mas a água não é boa. E o povo reclama. O povo que tinha presenciado os sinais, prodígios e maravilhas de Deus no Egito, abriu o Mar Vermelho, estava conduzindo até ali. Agora eu pergunto, a gente é muito diferente desse povo, que a gente vê tantas coisas que Deus faz, e diante de uma situação difícil, adversa, a gente reclama, a gente murmura. Somos diferentes? Então esse texto é para nós, né? Esse texto é para nós. Quando a gente não crê, a gente vê problemas. Mas quando cremos e estamos atentos às instruções divinas, a gente vê solução. O povo viu água, mas não pôde tomar porque a água era amarga. Murmurou. Deus conversou com Deus. E Deus mostrou um pedaço de madeira para Moisés. E disse para Moisés, lance essa água nas fontes e as águas vão ficar boas. Parece que é uma coisa esquisita, né? O que tem a ver um pedaço de madeira? Existem muitas teorias aqui, né? Que era madeira que tinha certas propriedades, etc, etc. Mas o que tem a ver um pedaço de madeira com uma fonte de água cuja água não é potável? A gente não vê a relação. Mas Deus diz, Moisés clamou a Deus, joga esse pedaço de madeira e as águas de amargas tornaram-se doce. Aqui está uma lição para nós. Quando a gente é incrédulo, e a incredulidade é coisa terrível, se há alguma coisa que a gente deve pedir a Deus é que Ele, pelo poder do Espírito, nos faça crentes. Não crédulos. Há uma diferença entre ser crente e ser crédulo. Nem incrédulo, mas crente. Porque quando cremos, nas situações mais adversas, a gente vê a solução de Deus. A sede era uma necessidade de água. A sede precisava ser satisfeita.
o povo via água amarga. Moisés, que buscou a Deus, viu a solução. Um pedaço de madeira que, jogada na água, transformou águas amargas em água doce. Meus irmãos, nós temos sede, mas muitas vezes as fontes estão contaminadas. Não só águas amargas, mas águas contaminadas. Através do profeta Jeremias, Deus fez uma queixa em relação ao seu povo. Não foi uma queixa sobre os pagãos, seu povo. O meu povo fizeram duas maldades. Preste atenção. Rejeitaram a mim a fonte de água viva e procuraram saciar em fontes rotas, fontes estragadas, que não retêm as águas. O meu povo cometeu duas maldades. O meu povo me abandonou e procuraram água em cisternas que não alimentam. Deus curou esta fonte. E Deus quer nos curar, irmãos, para que a gente tenha sede da água viva. E a gente saiba onde encontrar essa água. Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, eu estou citando João 7, 37 a 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, uma fonte na qual a gente bebe e não apenas fica satisfeito, mas essa água viva que bebemos transforma-se no nosso interior numa fonte. Transborda, flui, alcança outras vidas, abençoa. E quando Jesus disse isso, foi por ocasião da festa dos tabernáculos, e eles estavam celebrando aquela ocasião tão importante. Em outra oportunidade, não nesse texto, o povo teve sede outra vez, só havia pedras, o povo outra vez murmurou, reclamou. Moisés outra vez buscou a Deus, e Deus disse: pega a vara e fere a rocha, e da rocha sai água. E Moisés fez, da rocha saiu água, e o povo bebeu, saciou. E na festa dos tabernáculos eles celebravam essa manifestação tão poderosa de Deus no passado do seu povo. E foi nesta ocasião, quando o povo estava celebrando isso, que Jesus colocou-se na frente no templo e disse: alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E observe, estas coisas se refere ao Espírito Santo. Água viva é o Espírito Santo, que seria dado a todos os que creem nele, que é dado a todos que creem nele. Porque até aquele instante, quando Jesus estava falando, o Espírito Santo não tinha sido ainda dado, porque Jesus não tinha sido ainda glorificado. Mas Jesus foi glorificado, e antes da glorificação ele morreu. Ele morreu pelos nossos pecados. A cura nossa custou o sacrifício de Jesus. Por isso eu entendo que nós já podemos ver a graça de Deus se manifestando no Antigo Testamento. Aquele pedaço de madeira, um sinal, uma figura da rude cruz de Cristo, onde ele morreu pelo meu e pelo seu pecado. O profeta Isaías, profetizando a respeito de Jesus, diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu sou o Deus que cura. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. A cura nós encontramos em Cristo, ou no sacrifício de Cristo, para que daquela pedra pudesse brotar água. Foi necessário que a rocha fosse ferida. Moisés feriu a rocha com a sua vara,
para que fôssemos curados. E aqui não estamos falando apenas da cura física, que é importante sim, mas a cura fundamental, essencial, é a cura da nossa alma. Porque Paulo diz que Ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados, e um morto não pode fazer nada. É defunto, precisa ser enterrado logo, senão cheira mal. E é nessa situação que a graça de Deus se manifesta. Ele vos deu vida, escreve Paulo aos Efésios, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. É na cruz de Cristo que o problema das enfermidades, e da pior enfermidade, que é a enfermidade espiritual, morte espiritual, condenação eterna, que é resolvido. Eu sou o Deus que cura. E se Ele cura, se Ele nos dá vida espiritual, vida com Deus, quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, a cura das nossas emoções e a cura das nossas enfermidades físicas é uma consequência. Alguém me perguntou, então o crente não fica doente? Porque o texto diz, se vocês me seguirem, crerem em mim, andar nos meus caminhos, nenhuma enfermidade que eu coloquei sobre o Egito virá sobre vocês. Nenhuma enfermidade. Meus irmãos, eu creio nisso. Mas alguém poderia contestar imediatamente, por que então o senhor está com gripe? Porque a salvação que Deus deu em Cristo é perfeita e é completa. Mas para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. No momento em que eu criei em Jesus, eu fui salvo da condenação eterna. Eu tenho vida em Cristo. Se você creu em Cristo, você tem vida em Cristo. Passou da morte para a vida. Em verdade, eu afirmo que todo aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem, ele não diz terá, tem a vida eterna. Não entra mais em juízo. Passou da morte para a vida. Isso é salvação. Mas, uma vez salvo em Cristo, eu continuo vivendo aqui na terra. E eu tenho promessas. E vivendo na terra, meus irmãos, eu tenho em Cristo suficiente para todas as minhas necessidades. Em Cristo eu tenho a cura para a morte espiritual. Mas em Cristo eu tenho a cura para as minhas emoções. E Cristo habita em mim. Se você crê, nasceu de novo, Ele habita em você. E Ele é suficiente, a graça dEle é suficiente. Eu não preciso buscar mais nada além de Cristo. Havendo Deus falado outrora muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nesses últimos dias falou pelo Filho, que é a expressão exata do ser de Deus. É o resplendor da glória de Deus. Cristo satisfaz. Cristo é tudo. Nele temos provisão para todas as nossas necessidades. Mas a esperança, meus irmãos, é completa. Se no momento em que eu crio eu tenho a vida eterna, eu continuo vivendo em Cristo e apesar de passar por lutas, dificuldades, doenças, Cristo está em mim. E nele eu encontro força e graça para superar e vencer todas as dificuldades. E crescemos nele, crescemos em santidade. Mas há uma promessa. Paulo, o apóstolo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, ele diz, eu já falei para vocês muitas vezes, e agora eu vou falar chorando. Há muitas pessoas que andam entre vocês que são inimigos da cruz de Cristo.
O Deus deles é o ventre, eles só pensam nas coisas que passam. Por isso, eles garantem a você, se você for crente, você não vai ter nenhuma dificuldade, você vai prosperar nos negócios. Eu às vezes vejo testemunho de pessoas muito bem produzidas, bonitas. Eu fui para a igreja tal, aconteceu isso, e dali uns dias eu estava morando num apartamento, e fala do carro que tinha, mas tem que ser na igreja tal. Eu já disse para vocês, e digo agora chorando, há muitos que entram entre nós, que são inimigos da cruz de Cristo. O Deus é o ventre, só preocupam com as coisas terrenas. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Senhor Jesus, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. É esse corpo aqui, que envelhece, que pega gripe, que teve que operar de um câncer, teve que botar estente para desobstruir artérias. Ele transformará este corpo para ser semelhante ao corpo da sua glória. Então ele leva sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O que é o tempo que nós vivemos aqui comparado com a eternidade? É um abrir e fechar de olhos. Por isso, quando em 2020, o médico fez uma biópsia e diz: o senhor está com um câncer agressivo. Por causa da sua idade, 80 anos, eu não indico cirurgia, porque o risco não compensa. Então vamos fazer um controle da doença. Falei, mas e a cirurgia? Há uma possibilidade de cura? Claro que é Deus quem cura, mas Deus usa os instrumentos. Falou, existe. Eu falei, então é o seguinte, eu dou aqui 2 urologistas de Curitiba, eles sabiam que eu estava morando em Curitiba. Consulto os 2, mostro os exames, conversa com a família, se decidirem me liga e marcamos a cirurgia. Eu fui para casa, estava orando, e na oração me veio Salmo 90, a duração da nossa vida é 70 anos. Se alguns, pelo seu vigor, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor desses dias é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Nesta hora me veio à mente, Senhor, eu já fiz 80 anos, eu tinha já feito 80 anos. Um grupo de irmãs aqui na igreja, celebramos juntos. Eu não estou cansado, esse tipo de canseira que impossibilita, não estou enfadado. Então, Senhor, eu já atingi aquilo, eu já estou no limite bíblico. E o meu coração encheu de alegria. Eu não consultei médico, não conversei com a família, liguei para o médico, falei, doutor, vamos marcar o exame, ou a cirurgia? Ele marcou. Mas se eu morresse, por que eu marquei? Mas se eu morrer nessa cirurgia, eu já vivi os 80 anos. Me casei, filhos, todos eles estudaram, formados. Senhor, muito obrigado, lá com câncer. O médico falou que o seu câncer é agressivo. Por aquele câncer, eu falei, Senhor, muito obrigado. Aquele leito meu onde eu estava deitado virou num paraíso, na Nova Jerusalém. Eu creio, não é só porque eu fui curado do câncer, mas a minha alegria e o meu entusiasmo é que quando o Senhor voltar, pode ser daqui a pouco, pode ser daqui a 1000 anos, não interessa. Isso para mim, um teólogo disse que todas as gerações estão à mesma distância da eternidade. Então, quando eu chegar lá, é como se Abraão estivesse chegando junto. É que Ele é o Deus que cura. E então o nosso corpo será como o corpo glorificado do Senhor. Aí é a glorificação. Salvação plena.
O nosso Deus é o Deus que cura. Logo, não tem sentido a gente ficar lamentando. Não tem sentido a gente murmurar. Não tem sentido reclamar das dificuldades. Não faz sentido. Que Deus nos faça crentes. A gente não vê água amarga, a gente vê o pedaço de madeira que jogado lá transforma a água doce, água amarga em água doce, potável. E assim em todas as áreas da nossa vida. Que Deus nos ajude